Família, a morte da Xion no arco de Falmouth foi um dos momentos mais impactantes de Tensei Star Slime, agora sem sombra de dúvidas, tá? Quando o Cavaleiro Assassino capturou a criada Ogre e matou ela, muitos fãs consideraram aquele instante ali como se fosse um ponto de não retorno para a série. A morte parecia ser algo genuíno, parecia ser algo que significava ser irreversível, uma consequência real do conflito que o Rimuru teria que enfrentar. Só que a ressurreição dela depois disso tudo gerou debates acalorados dentro da comunidade. A galera começou a explorar muitas perspectivas de que a ressurreição da Xion pode ter prejudicado a narrativa ou pode ter sido boa, tá? A gente vai analisar os dois lados da moeda aqui. Como os fãs pensaram ali em ressuscitar ela, essa questão é o que revela mais sobre as expectativas da galera de tudo que aconteceu. Bom, eu vou falar com vocês sobre tudo isso, então prepara a tua pipoquinha, pega aquele teu suco, vem comigo, se acomoda e vamos lá. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Minas e sejam muito bem-vindos a mais um vídeozão aqui no canal. E olha só, família, na versão original da web novel, por incrível que pareça, a Xion não estaria de volta. Sim, ela não ressuscita. O autor, originalmente, ele queria dar um ponto de ruptura ali pro Rimuru, então ele simplesmente acabou com a Xion. Isso tudo impulsionou ele a se tornar um Lorde Demônio, obviamente, só que quando os capítulos foram lançados na novel japonesa, muitos fãs ficaram arrasados. Muita gente ficou triste pra caramba, era choro pra cá, pra lá, e o pessoal implorou pela volta da Xion. Então, ouvindo essa história aí, o autor ele viu que essa história estava seguindo um rumo mais pesado do que deveria seguir. E aí é que as coisas mudaram, né? Foi quando ele resolveu adaptar a série, reescrevendo com a volta da Xion. Ele usou isso como se fosse um catalisador para a evolução do Rimuru, para ele se tornar um Lorde Demônio verdadeiro. E aí que veio aquela icônica cena, né, da ressurreição em massa e tudo mais, que originalmente não tem essa cena na web novel. O próprio autor ele disse que não suportaria ver os leitores e o Rimuru sem a Xion, transformando o seu renascimento num símbolo de esperança, num símbolo de crescimento. Mas vamos lá, a morte original ela trouxe um significado diferente. Antes da gente entender o porquê que a ressurreição dela foi algo controverso, é essencial analisar o impacto da morte original. O momento em que a Xion caiu não era um detalhe menor nessa trama aí, é o catalisador narrativo crucial, porque a morte dela, junto com a de outras vítimas, que eram pessoas inocentes, isso traz uma justificativa moral de que o Rimuru, ele precisa, né, disso tudo acontecendo, da destruição de Falmouth e tudo mais, porque basicamente isso daí não é um vilão abstrato, mas sim alguém que matou membros da família do Rimuru. Ele estava precisando sentir isso, e isso criou tensão emocional, uma coisa realmente genuína, entendeu? A morte da Xion, ela também estabeleceu alguns precedentes importantes. Até aquele ponto na série, os personagens principais, eles pareciam relativamente seguros. Tava todo mundo bem, tava tudo tranquilo, ninguém tinha atacado ninguém tinha morrido, enfim. O Rimuru, ele tinha poder suficiente para proteger os aliados dele. Ou será que não? A morte da Xion, ela respondeu essa pergunta com um definitivo não, porque ele não conseguiu defender nem ela, nem uma galera gigantesca que morreu ali. Essa morte introduziu uma certa vulnerabilidade real na narrativa da história, e os fãs não podiam mais assumir que todos os personagens importantes sobreviveriam. Esse tipo de incerteza é fundamental para manter a tensão, para manter todo mundo grudado ali, especialmente em histórias que podem parecer excessivamente poderosas ou predestinadas ao sucesso. Então assim, todo mundo, para ficar mais claro para vocês agora, pensou, putz, se a Xion morreu e ela é forte, outras pessoas também podem morrer. Eu vou ter que me acostumar com uma história pesada, com uma história difícil de se lidar com pessoas morrendo, tipo a Mega Kill, mais ou menos isso. Mas o peso veio, né, e eu acho que essa não era a intenção do autor. Além disso, a morte também trouxe uma diferença de poder muito grande entre o Rimuru e os seus inimigos naquele momento. Não era uma questão do Rimuru estar ciente da ameaça ou não. Era uma natureza mais astuta, né, mais inesperada do ataque que deixava ele com a guarda baixa. Esse foi um momento em que o próprio Rimuru não podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. As suas limitações tiveram consequências reais e mortais, que foram, no caso, a Xion e os outros membros. Então, tivemos a parte da ressurreição, que acabou desmantelando todas essas consequências. Quando a Xion é subsequentemente ressuscitada pelo Rimuru, utilizando as habilidades dele evoluídas, tem uma sensação de alívio entre muitos fãs.
o Rimuru ele obtém uma nova força e a Shion retorna. À primeira vista, vitória absoluta, irmão. Você olha pra isso aí com os olhos maravilhados. Só que essa ressurreição trouxe aí uma série de problemas na narrativa que não deveriam ser ignorados, tá? Em primeiro lugar, ela definitivamente anula a morte anterior. Sim, o Rimuru ele precisou evoluir, se tornar mais poderoso, isso tudo para poder alcançar a ressurreição. Só que o aspecto crítico é que não tem realmente uma perda permanente, em nenhum momento. Isso criou um precedente um pouco perigoso, porque se a Shion pode ressuscitar, o que impede que os outros personagens mortos sejam trazidos de volta? Nada. Isso mina a própria ideia, acaba com essa ideia de consequências irreversíveis que a morte deveria representar na história, entendeu? A ressurreição ela também transformou a morte num dispositivo narrativo mais fraco. Em vez de ser um ponto de virada emocional e estrutural, a morte da Shion se tornou mais um obstáculo temporário que tinha que ser superado. Os fãs que ficaram emocionalmente investindo naquele peso dessa morte começaram a questionar. Lógico, a galera nunca tá satisfeita, né? Uma hora reclama porque morreu e voltou, outra hora reclama porque morreu e morreu, mas enfim, teve muita gente que ficou se perguntando por que a gente deve valorizar qualquer tipo de morte se ela simplesmente pode ser desfeita em Tensei? Esse é um problema fundamental que afeta não só o arco de Falmouth, mas potencialmente a série inteira, entendeu? Vocês entenderam o ponto de vista dessa galera? Além disso, tem uma questão de tempo ali, de narrativo também. Se o Rimuru ele pode simplesmente ressuscitar os mortos quando necessário, qual é a pressa dele fazer isso? O sentido de urgência começou a diminuir. As batalhas pareciam menos perigosas, quando você sabe que os seus aliados simplesmente faz assim e volta, entendeu? Você vai lá e ressuscita. Essa é uma distinção sutil, mas bem profunda. A tensão na narrativa repousa parcialmente sobre a ideia de que as ações têm consequências e que a morte é final. E na perspectiva dos fãs, porque alguns acreditam que era melhor deixar ela morrer, os fãs que começaram a criticar essa ressurreição da Shion, eles não são necessariamente anti-Shion ou desejam o mal dos personagens. Pelo contrário, muitos são fãs dedicados, que querem uma narrativa melhor. Eles argumentaram inclusive que a Shion ter permanecido morta criaria consequências mais significativas para o Rimuru e para a série como um todo. Deixar a Shion morta teria forçado o Rimuru a lidar com aquele peso real do fracasso que ele não lidou. Ele teria evoluído de qualquer forma, mas de outra forma diferente. Ele poderia continuar evoluindo, mas com aquela cicatriz emocional, né, que acompanhava ele e tudo mais. Esse tipo de trauma é um trauma muito poderoso na narrativa. Ao invés de simplesmente vencer, ressuscitar aquela que ele perdeu, o Rimuru ele precisaria viver com a realidade de que, apesar de toda a sua força, ele não pode salvar todo mundo. Isso criaria uma dimensão emocional muito mais complexa. Além disso, os fãs apontaram também que a Shion permanecer morta teria um impacto na dinâmica de grupo, tá? Como o Rimuru teria prosseguido com os planos dele sem a Shion. Como que Tempest ia lidar com os exércitos sem a Shion. Como seus aliados teriam reagido com a perda permanente da Shion. Principalmente os ogros que eram todos familiares dela. Essas são questões que a narrativa poderia, de fato, ter enriquecido essa série de uma forma significativa. Poderia trazer muito mais detalhes, poderia trazer muito mais coisas que a gente nunca imaginou. Mas, em vez disso, nós tivemos um desfecho onde tudo voltou ao normal. A Shion retornou praticamente ilesa, né? Alguns fãs também argumentaram que a ressurreição diminui o valor da jornada do Rimuru. Parte do atrativo, né, dessa história de reencarnação e tal é ver como que o protagonista constrói o seu poder a partir do absoluto nada. E se esse poder pudesse simplesmente ser usado para desfazer qualquer morte que desagrade, então qual é a dificuldade que o Rimuru passa? Aí começou a galera a criticar falando, cara, o nosso slime não tem dificuldade nenhuma. E eu não gosto de histórias que ele não tem dificuldade. A vida do Rimuru, em algumas ocasiões, começou a parecer muito mais uma fantasia de desejo sem obstáculos reais permanentes. É literalmente isso. Então, assim, a gente teve um momento aí que dá pra gente compreender plenamente o porquê que alguns fãs sentem que a ressurreição é um erro. É útil considerar a narrativa alternativa, tá? Imagina um cenário onde a Shion ficou morta. Como que essa série teria evoluído? Primeiro, Rimuru enfrentaria a crise existencial dele, que teria uma crise existencial absurda. Ele poderia se dedicar para prevenir futuras mortes, levaria a uma caracterização muito mais defensiva e mais protetora de Tempest, do que tem hoje em dia, né, com relação ao ataque e tudo mais. A relação com os aliados dele poderia se tornar mais tensa. Tinha negligência por parte deles? Tinha falta de poder? Como que o próprio Rimuru lidaria com essa culpa? Ou as pessoas guardariam algum rancor, guardariam culpa por cima dele por ele não estar lá na hora que ele deveria estar? Sacou qual é a ideia da parada? E em segundo lugar, a gente tem o ponto da morte da Shion, que poderia ter criado uma narrativa de vingança muito mais dura,
Pensa só, caraca, vocês mataram uma pessoa do meu grupo, então agora eu vou acabar com vocês a todo custo. E aí o Rimuru pensaria muito mais em ser mais pesado, mais duro, mais cruel, mais frio, para acabar com o Falmouth. Não seria só sobre derrotar Falmouth, seria uma parada pessoal, de uma maneira que a série ela não explorou isso tudo completamente. E esse tipo de motivação crua e emocional é frequentemente mais poderosa do que algumas motivações abstratas, entendeu? Terceiro ponto aqui, o Rimuru ele teria que aprender a viver com essa perda conforme a série vai progredindo e ele se torna cada vez mais poderoso. Tem até um risco de que ele se torne um deus sem reais consequências, então assim, beleza. Ele se tornando um deus, ele poderia trazer Shion de volta lá depois, lá no final da novel, quando ele chegasse num ponto diferenciado. É uma morte de um personagem querido que a gente tá falando, cara, uma morte permanente. Isso manteria ali a série ancorada, né, na realidade emocional, de que por mais poderoso que você se torne, por mais brabo que você se torne, tem coisas que você simplesmente não pode alcançar. Talvez fosse melhor ele nem reviver a Shion lá na frente, porque depois o Rimuru ele consegue, criar universos estalando os dedos, ele pega um fragmento dele e salva o eu dele mesmo lá no Japão, quando ele foi esfaqueado. Então sim, ele pode fazer isso à vontade, poderia trazer a Shion de volta. Mas essa morte permanente da Shion aí teria criado uma coisa mais memorável pra gente. Histórias que sacrificam personagens queridos tendem a ficar com os leitores, vocês nunca repararam isso? Pensa só, o Paul morrendo em Mushoku Tensei, entre outras histórias também, a gente vê aí, ó, ReZero, Subaru morrendo toda hora, personagens bons que desaparecem e morrem. Enfim, temos muitos animes que fazem isso. A Akame ga Kill, o que mais tem é personagem bom que morre ali, entendeu? E posteriormente, isso aí poderia ter se tornado o arco de Falmouth memorável pra muita gente. Só que, pra uma galera de fãs aí, os críticos, se tornou menos impactante do que poderia ter sido. No final das contas, o legado da ressurreição, a questão de se a Shion nunca deveria ter voltado à vida ou não, é uma pergunta fácil de responder. O próprio Tensura já respondeu isso. A gente sabe que, com essas paradas de sistemas mágicos sofisticados, isso permite a ressurreição. Nesse sentido, a volta da Shion faz senso dentro da lógica do mundo de Tensei. Só que os fãs que argumentaram contra isso tocaram numa questão mais crítica. Tem consequências genuínas? Importante as suas escolhas? A morte significa alguma coisa? Essas perguntas começam a transcender qualquer série individual. São questões fundamentais que todo escritor ali deve considerar. A ressurreição da Shion, ela representa uma escolha muito criativa, que oferece ganhos e perdas ali. E ganha-se a satisfação de ver um personagem querido de volta, né? E a série pode explorar novas formas do Rimuru usar o seu poder também. Lógico, a gente acaba perdendo a permanência emocional da morte e a urgência da narrativa. E a profundidade também que vem em aceitar as perdas que acontecem ali. Porque, de fato, cara, eu não lembro de ter alguém que morra memoravelmente dentro de Tensura, né? Seja concordando ou discordando com a ressurreição, cara, o debate entre os fãs reflete uma galera que gosta mesmo disso. Então eu quero saber de você também. Esse pessoal que comenta se importa o suficiente para questionar as escolhas, e eu quero saber se você se importa também. Fica aí a reflexão. Qual que você prefere? Que a Shion tivesse morrido de verdade ou que a Shion simplesmente tivesse voltado à vida mesmo como ela voltou? Você tá de qual lado? Hashtag Shion morta ou hashtag Shion viva, tá? Mesmo que isso tudo seja controverso, é um sinal de que toda a comunidade apaixonada como a gente pensa em tudo o que acontece na narrativa e como poderia ter mudado, né? Aquele famoso efeito borboleta. A questão é o que eu falei, não é só sobre a Shion, é sobre valorizar toda a história, né, numa discussão que merece ser tida. Então, se você curtiu esse videozão, deixa o seu like, não esquece, mano, capricha aí, ó, o like é muito importante pra ajudar a gente, hype o vídeo aí pra subir pra muita gente também, pra entenderem por que a Shion não deveria ter voltado à vida, deveria ter ficado morta. E também não esquece de se inscrever no canal e de ativar o sininho. São os mais importantes. Inscrição e sininho primordiais para você receber os próximos vídeos aí, ó, na tua telinha e ficar por dentro de tudo, tá? Eu espero vocês no próximo vídeo aqui. Muito obrigado, aquele beijo no coração, forte abraço e até a próxima. Valeu!